Vamos fofocar sobre os livros que eu li do mês de junho. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje em mais um vídeo. E esse é um daqueles vídeos onde eu falo sobre as leituras que eu fiz no mês anterior. Eu passo pelas leituras, falo um pouquinho sobre elas, o que eu achei sobre cada uma e também as notas que eu dei para cada um desses livros. Alguns desses livros já tem resenha por aqui e os que não tem eu aproveito esse vídeo para conversar um pouquinho mais sobre eles com vocês. Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, mas estiver assistindo esse vídeo, se inscreva aqui embaixo, é bem rapidinho e você acompanha o meu trabalho. Em junho, pessoal, eu li 5 livros, sendo que desses 5 livros, 3 eu li no Kindle e 2 eu li físicos. Eu tive um livro 5 estrelas e eu tive um livro 2 estrelas, para vocês verem como o mês foi bem variado. Mas, num geral, eu acho que ele foi um mês positivo. Vou começar com os 2 livros físicos que eu fiz a leitura esse mês. Na verdade, um deles foi uma leitura conjunta e o outro eu estava lendo para um curso, mas foram 2 leituras que eu fiz com um acompanhamento de material extra, o que foi super positivo. O primeiro deles foi a releitura de A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Esse romance aqui, ele foi publicado pós-morte, né? Ele foi publicado em 1818, mas ele foi escrito no finalzinho do século XVIII, ali entre 1790. E ele é um livro onde a Austen, ela faz uma certa paródia irônica sobre os romances góticos que naquele momento estavam assim no topo da onda. A paródia dela não é uma paródia de forma negativa, ela é na verdade uma paródia muito respeitosa e que tenta mostrar o quanto os romances góticos eram interessantes, curiosos e faziam bem à imaginação. Nesse livrinho aqui a gente tem então a história da Catherine, que é uma jovem que ela vai passar uma temporada em Bath, e lá ela vai conhecer ali 2 famílias diferentes e que ela vai estabelecer uma amizade. Uma dessas famílias é a família Tilney, e ela vai acabar tendo uma apaixonite pelo Henry Tilney, que é um dos filhos, né, dessa família, e ela vai estabelecer uma amizade com o Henry e a sua irmã, a Eleanor, e ela vai acabar sendo convidada para passar um tempo na Abadia de Northanger. E a Catherine é uma leitora assídua e maluca de romances góticos, então assim que ela é convidada para ir até uma abadia, ela já imagina que ela vai encontrar claustros cheios de monstros, pessoas presas dentro de quartinhos. A imaginação dela corre solta, só que quando ela chega na abadia, ela percebe que a abadia não é tão assustadora quanto ela imaginava. Mas a imaginação da nossa heroína não fica para trás e logo ela vai encontrar ali alguma coisa dentro daquela casa que vai fazer com que ela pense que talvez um crime tenha acontecido ali dentro. Ele é considerado um dos romances mais divertidos da Austen, e você consegue perceber isso ao longo da narrativa, mas ele também é um ótimo retrato do gótico e como o gótico estava sendo visto ao final do século XVIII. Ler e reler Austen é sempre um prazer absoluto para mim, eu me divirto muito lendo os livros dela e fazer essa releitura com o material extra foi muito legal. Eu sempre fico na dúvida sobre nota para clássico, né, porque cada vez que a gente lê a gente sente coisas diferentes, mas eu acho que a minha nota para Abadia fica ali entre 4 e 5 estrelas. A segunda releitura que eu fiz, que foi assim maravilhosa também, foi o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Já havia lido esse livro há muito tempo atrás, mas agora eu fiz uma releitura numa leitura conjunta com material de apoio e foi simplesmente fantástico. O Retrato de Dorian Gray, ele é um livro que ele tem muita coisa ao redor dele em relação a contexto histórico, contexto de escrita, contexto de publicação e contexto de recepção. Então é o tipo de livro que quanto mais você sabe sobre a publicação dele, mais você entende a história. E esse é um livro que foi lançado ali em 1890, depois ele teve outra edição em 1891, e infelizmente o livro também foi utilizado no julgamento do Oscar Wilde em 1895. Tem muita coisa para falar sobre o Retrato de Dorian Gray, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo resenha só sobre ele, onde eu vou tentar organizar as minhas ideias um pouquinho melhor. Mas se você gosta de clássicos vitorianos, não pode deixar passar esse livro aqui. Ele é curto, mas vale muito a pena. E de preferência, se você tiver a oportunidade de comprar um exemplar que tenha material de apoio, melhor ainda. Mas se eu fizer um vídeo só sobre ele, eu explico um pouquinho mais sobre as edições de Oscar Wilde por lá. Também não sei muito bem que notas dá quando eu falo de clássicos, né? Eu sempre fico entre 4 e 5 estrelas. Agora vamos para os 3 e-books que eu li no mês de junho. O primeiro que eu li foi A Última Coisa que Ele Me Falou, da Laura Day, que já tem resenha aqui no canal. Esse é um suspense doméstico que fala sobre uma mulher que o marido dela desaparece e deixa ela vivendo com a enteada. E ela meio que desconfia que o marido dela não desapareceu só porque deu na telha. Tem alguma coisa que motivou o marido dela a tomar uma decisão tão drástica e ela vai começar a investigar a vida do marido.
e quanto mais ela investiga, mais ela descobre que, na verdade, ela não conhecia o homem com quem ela se casou. Esse é o tipo de suspense que ele é muito bom para quem gosta de tramas domésticas e que tenham ali o suspense aliado ao drama, e aquele tipo de livro que tem essa coisa de buscar a verdade, descobrir a verdade sobre uma pessoa que a protagonista achava que conhecia, mas na verdade não conhecia muito bem. Esse livro aqui virou uma série da Apple TV que eu estou assistindo no momento, eu ainda não terminei, mas eu percebi que a série é muito parecida com o livro, eu acho que eles vão seguir o roteiro direitinho. Lá no meu vídeo resenha eu explico um pouquinho melhor sobre a trama, e eu falo inclusive sobre o final, que o final é um ponto que algumas pessoas não gostaram muito, mas na minha opinião eu achei o final bem condizente com a história toda que é costurada ali na narrativa. O outro e-book que eu li, muitos de vocês vão comentar aqui, eu tenho certeza, porque é um favorito de muita gente, que é o Deixei Você Ir, da Claire McIntosh. Finalmente fiz a leitura desse livro, que é super amado por muitos de vocês. E a minha experiência, gente, foi assim, eu gostei do livro, mas eu não amei o livro. E antes que vocês fujam do meu vídeo, deixa eu explicar. Eu dei para esse livro 3,5 estrelas de 5, o que nas minhas classificações é uma boa nota. Ele é um bom livro, eu gostei da história, mas eu também acho que ele é um livro que tem alguns defeitinhos ali para pro meu tipo de leitura. Primeiro, o começo dele é bem parado, eu achei o começo muito morno e eu confesso para vocês que eu quase tive ali uma vontadezinha de abandonar. Quando a gente tá em 40% mais ou menos, chega a grande virada de enredo, o grande plot twist, que é um plot twist realmente muito bom, eu gostei bastante. Ele é uma daquelas viradas de enredo que eu gosto, porque ela é uma virada de enredo que ela sempre esteve lá, a gente que não percebeu, porque a autora não nos esconde ela, na verdade. Quem nos engana somos nós mesmos quando estamos lendo, e eu acho isso muito legal. Então, nota 10 para virada de enredo, que acontece em 40%. Mas daí depois eu tive mais um problema, que foram os dois detetives da história, que eu achei simplesmente os dois insuportáveis. Eu achei os detetives péssimas pessoas, eu não estava gostando de ler sobre eles, e eles tinham partes muito grandes dentro do romance. Então, no fim das contas, eu meio que fiz um balanço, assim, entre o que eu gostei e o que eu não gostei, e eu deixei ele ali numa média, né, dei um 13,5, é um livro que eu gostei, eu recomendo, eu acho que muitos de vocês vão amar esse livro, mas na minha opinião ele é bom. Parece que essa autora tem outro livro que também é muito bom, mas não chegou no Brasil, infelizmente, mas se você gosta de suspenses dramáticos, com viradas de enredo ali bem curiosas, eu acho que vocês vão gostar desse livro. E eu percebi que eu esqueci de contar pra vocês sobre o que é o livro, né, falei sobre o livro e não comentei o básico do roteiro dele, que é o fato de que esse livro fala sobre um acidente. No início do livro, uma criança, um menininho, ele é atropelado, ele acaba morrendo, ele tem 5 anos de idade, e a gente vai acompanhar nessa história essa investigação, a investigação da morte desse menino, e as ramificações dela, e elas vão nos levando a personagens que a princípio parece que eles não têm muita coisa a ver um com o outro, até que a gente entende ali que existe uma história costurada por trás do atropelamento dessa criança. E eu deixei o livro que eu não gostei por último, né, pra fechar com chave de ouro, ou não, nesse caso, que foi o livro O Último Jantar, da Shari Lapena. Gente, esse livro eu não gostei nada. Queria ter gostado porque a sinopse realmente é super instigante, mas infelizmente eu não gostei. Esse livro ele fala sobre uma família bem disfuncional ali, um casal e 3 filhos já adultos. Nós encontramos eles no jantar de Páscoa e tá todo mundo brigando, você já percebe que existe ali muitos atritos dentro daquela família. E principalmente os filhos, eles têm assim um rancor muito grande do pai. O pai é uma pessoa autoritária, uma pessoa meio ruim, que tá sempre assim tentando passar a perna naqueles filhos. E o que une esses 3 filhos é o pensamento de que um dia eles vão herdar a fortuna desse homem. Pois bem, logo depois desse jantar de Páscoa, onde gritos, socos e tudo mais acontece, esse casal vai ser assassinado. E a principal suspeita da polícia são os 3 filhos que vão receber uma bolada, né? Vão receber uma bufunfa. E a gente vai acompanhar o pós desses assassinatos, como esses filhos agem uns com os outros, né? E qual deles poderia ter cometido aquele crime, sim ou não. É uma narrativa clássica, não muito diferente de outros livros que a gente tem com esse mesmo enredo, mas eu não consegui gostar desse livro e o meu grande problema com essa história foi a escrita. Eu leio muitos livros que a escrita é objetiva, principalmente no suspense, mas nesse aqui a escrita é tão objetiva que ela chega a ser seca. É uma escrita seca, é uma escrita dura, é uma escrita assim que não tem desenvolvimento nenhum de personalidade de ninguém. É uma coisa que eu até brinquei na minha resenha do Scooby, eu acho, ou numa das minhas atualizações por lá. Era como se eu estivesse lendo um livro escrito pelo ChatGPT. Era basicamente assim: o fulano levantou, o fulano sentou, o fulano abriu um sorriso, o fulano olhou para a irmã,
A irmã foi pra sala e depois ela comeu um doce. Não sei se eu conseguisse passar isso pra vocês, mas quem já leu esse livro provavelmente vai entender do que eu tô falando. Então, assim, é o tipo de escrita que pra mim não funcionou. Se você gostou desse livro, tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, porque no geral todos nós temos ali as nossas diferenças em relação à receptividade de uma história, mas é um livro que eu gostaria de ter gostado mais e infelizmente não gostei. E o meu segundo problema, além da questão da escrita em si, e o segundo problema tá totalmente ligado ao primeiro, é o fato de que todos os personagens desse livro são totalmente unidimensionais. Eles não têm caracterização, eles não têm personalidade, eles são, assim, bem iguais à escrita, eles são bem secos também. Então, foi uma coisa que me incomodou um pouco ao longo dessa narrativa. Tô dizendo que vocês não devem ler? Nunca, jamais isso vai acontecer aqui. Eu acho que todo mundo sempre deve tentar todos os livros, exatamente porque a leitura é sempre muito pessoal e coisas que nos atingem, às vezes não atingem ao próximo. Então, sempre que eu falo de um livro que eu não gostei aqui no canal, eu não desejo e eu não quero que vocês se sintam desmotivados a tentar a leitura. Muito pelo contrário, eu quero que vocês leiam, quero que vocês gostem e que venham aqui me dizer, pra mim deu certo. Então, se vocês tiverem vontade, leiam esse livro. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas 5 leituras do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses livros, se vocês já leram ou não. Vou deixar link para todos eles aqui no box de descrição para vocês, tá? Aguardo os comentários de vocês. Quero saber o que vocês leram no mês de junho. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.